Bom dia. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 11ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, Fortaleza, 10 de agosto do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara: Dr. José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Castelo, doutora Sandra Reis Rocha, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o artigo 14 da Portaria 158, 2020, reencaminhadas para os conselheiros para os avisos necessários. Eu peço aqui à secretária Vaneide para fazer a leitura dos processos que retornaram com as observações dos senhores, nas respectivas resoluções retificadas pelo conselheiro, conselheiros e relatores. Passo a palavra à Evaneide para relacionar, indicar os processos que foram encaminhados. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, bom dia, senhores conselheiros. Senhor presidente, foram enviadas duas resoluções da relatoria do conselheiro Carlos César Quadros Pierre, referente ao processo 1/300/2018, auto de infração 2017-183/70, e o processo de número 1/301/2018, auto de infração 2017-183/65. Foram somente esses, senhor presidente. Eu indago que as correções e observações já chegaram até os senhores, portanto, iremos aprová-las, ao final, na leitura da ata. Indago também a secretária Vaneide com relação à ata, que foi enviada previamente, e peço, então, para que faça a leitura e, posteriormente, a aprovação pelos senhores conselheiros. Correto. Ata da 10ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020, aos 7 dias do mês de agosto do ano 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido pelo artigo 52 do Regulamento do CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 10ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Sandra Arraes Rocha e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão o senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se há necessidade de correção. Não havendo nenhuma resolução entregue para homologação, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 4265/2018, auto de infração 2018 05757, dígito 0. Recorrente, INAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação. Recorrido, Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar as preliminares de nulidade suscitada pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e de conclusão de fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária.
ratificada pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por unanimidade de votos, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4266/2018, auto de infração 2018-04877, dígito 5. Recorrente INAP, Indústria Nordestina de Acessório para Irrigação, recorrido célula de julgamento em primeira instância, conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar as preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e de conclusão de fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas, com fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por unanimidade de votos, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4065/2018, auto de infração 2018-05774, dígito 0. Recorrente, INAP, Indústria Nordestina de Acessório para Irrigação. Recorrido, célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Sandra Arraes Rocha. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar as preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal, nos termos de início e de conclusão da fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por maioria de votos, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com os termos do julgamento singular e parecer da assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foi voto contrário o conselheiro Carlos César Quadros Pierre, que votou pela improcedência do feito fiscal e formulou entendimento pela aplicação do princípio da construção ao presente caso. Processo de recurso número 4354/2018, auto de infração 2018-05500, recorrente INAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação. Recorrido, célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Sandra Arraes Rocha. Decisão, na forma regimental, o presidente da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários decidiu pelo sobrestamento do julgamento do processo, em atendimento ao parágrafo 1º do disposto no artigo 6º do inciso 1 da Portaria 158/2020, que será incluído em pauta de julgamento em sessão presencial a ser posteriormente definida. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Evaneide. Eu indago aos senhores se há necessidade de alguma outra correção na ata que foi lida. Não havendo, considera-se aprovada. Senhores, vamos dar prosseguimento aqui à nossa alta ordem do dia e anuncio o processo de recurso 2691/2018, auto de infração 2018-04960, em que é recorrente JP Comércio de Alimentos e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Dr. José William Falcão de Souza. A indicação de procedência do feito na instância singular e a assessoria processual tributária sugere a parcial procedência. Eu passo a palavra ao conselheiro para início do relato do processo nacional. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, Eva, bom dia, Matheus. Semana passada
foi a vez da INAP essa semana, esses 2 dias, a semana JP, né, todos os processos da JP. E esse primeiro processo da pauta, senhor presidente, está no relato da infração seguinte deixar de escriturar no livro de registro e saídas, inclusive na sua modalidade eletrônica, dentro do período de apuração do imposto, documento fiscal de operação ou prestação de serviços tributados pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido, bem como as amparadas por não incidência ou isenção incondicionada. O período aqui é janeiro a abril de 2014, junho de 2014 a dezembro de 2014. O artigo infringido, 276A, e o artigo 276G do Decreto 24.569/97, e a penalidade, o artigo 126 da Lei número 12.670/96, que é 10% sobre a base de cálculo. A multa aplicada foi de R$ 272.781,93. Nas informações complementares, consta do processo das páginas 3 a 7, consta que o contribuinte está obrigado a escriturar os bens fiscais pelo sistema FDT de janeiro de 2014, como determinado pelo Decreto 29.560, de 29 de 11 de 2008. O contribuinte tem o CNAE, está no CNAE 4632.003, que é Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas. As notas fiscais de saída, não escrituradas na FD, acobertam mercadorias tributadas por ST, Substituição Tributária. Por isso que a fiscal, na penalidade, já colocou o artigo 126 da Lei número 12.676/96, e não porque tem a penalidade própria para deixar de escriturar. Pois nós vamos discutir isso. O relatório das notas fiscais não escrituradas repousa as folhas 12 a 40 do processo, em relação as folhas aí, com todas as notas fiscais, sabe, de acesso, todas as características das notas fiscais não escrituradas. A fiscal atuante também teve a preocupação de juntar as folhas 40 a 53, consulta, né, as consultas do SPED do período fiscalizado. O contribuinte ingressa com defesa, nas folhas 60 a 66 do processo, onde defende a nulidade do auto de infração. Ele alega que, no caso em tela, há sequência de várias infrações apuradas em uma única autuação, não justificando assim, argumenta o caráter confiscatório da multa, à luz do previsto no artigo 8º da Lei Estadual 11.514/97. E justifica, dizendo que, em verdade, apesar da empresa impugnante não ter qualquer responsabilidade sobre os fatos a ela imputados, no caso aqui, deixar de estar na SD, vem esclarecer aos nobres julgadores que mesmo que a empresa tivesse colaborado para os atos em questão, com efeito, as multas estariam agredindo o artigo 8º da Lei Estadual 11.514/97, já citada. Essa lei estadual, na discurso a gente vai falar sobre ela, é a lei estadual, mas não é do Estado de Ceará, é do Estado de Pernambuco. O julgamento singular afasta o pedido de nulidade, rejeita também o caráter confiscatório da multa, superando no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614 de 2014. E, no mérito, acolhe a acusação fiscal e julga o processo procedente. O contribuinte ingressa com recurso ordinário, o ordinário consta das páginas 95 a 103 dos autos, e suscita a nulidade da autuação sob os seguintes argumentos.
ausência de provas, pois o levantamento elaborado pelo agente de fiscalização não relata quais teriam sido as notas fiscais que deixaram de ser supostamente escrituradas no livro digital de registro e saída da empresa. Nulidade. E sim, também a nulidade por ocorrência do bis e idem, posto que o contribuinte já fora autuado por supostamente deixar de escriturar notas fiscais de saída através do auto de infração número 2018-04988. Este auto de infração que ele citou vai ser julgado, é o primeiro que está na pauta, na ata de amanhã, dia 11 de agosto. Eu vou dizer de que é que se trata. No mérito, ele argui a aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, com fundamento no artigo 112 do CTN. No caso, a penalidade que ele está arguindo é a prevista no 123, 8L da Lei 12.670/96. E pede, no final, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 61 da Lei 15.614 e artigo 151, inciso 3 do CTN. O parecer foi distribuído para a assessoria tributária. Na assessoria tributária foram afastadas as nulidades, com os seguintes fundamentos: a falta de provas, pela nulidade, foi afastada, a infração foi apurada mediante o cotejo das informações constantes dos sistemas corporativos da Cefaz e a do portal da nota fiscal eletrônica, folha 109. De todas as notas fiscais constam do relatório produzido pelo fiscal autuante e esse relatório repousa nos autos. Quanto ao bis e idem, por conta de que existiu um auto de infração no mesmo sentido, 2018-04988, a parecer está dizendo que esse auto de infração trata de emissão de notas fiscais quando da saída, falta de emissão da nota fiscal quando da saída, e não se confunde com a obrigação tributária constituída pela legislação em lide, que é não registro de nota fiscal de saída do expediente. No mérito, ela comunga com a tese da recorrente e altera a penalidade do artigo 123, 8L da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258 de 2017. E a penalidade de 10%, 10% tal qual foi aplicado no julgamento singular e sugerido na auto de infração. E no auto de infração no julgamento singular foi a penalidade do artigo 126, sobre o mesmo percentual. Em síntese, senhor presidente, este é o relatório. Só, assim, durante o debate, eu vi que os outros processos traz a defesa, especialmente a nulidade no mesmo sentido. Então, as conselheiras relatoras poderão, durante a discussão, agregar alguma coisa se eu deixei passar em AUX algum detalhe. Obrigado. Obrigado, doutor William Falcão, pelo relato. Passo a palavra, da forma regimental, ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Evaneide, nossa secretária. Bem, senhores, o processo ele parece ser um daqueles que nós vimos no decorrer da semana passada, ainda que seja de outra empresa, mas trata-se da falta de escrituração. E aí é interessante observar que os argumentos utilizados pelo contribuinte em seu recurso são até muito simples. Ele fala da inexistência de provas, que não teria provas, a razão pela qual não sustentaria o auto de infração, porque não identifica, ele chega a afirmar, o contribuinte, em seu recurso, que não estaria identificadas as mercadorias, as quantidades que foram... Mas o objeto da autuação não é especificamente o conteúdo das notas fiscais.
o objeto da autuação é a falta de escrituração das notas fiscais. E essas notas fiscais estão indicadas nos documentos de prova juntados pelo autuante, estão claramente identificadas. Então, o argumento da inexistência de prova não se sustenta de forma bem simples, direta, não tem. Esse argumento, em decorrência da juntada das notas fiscais ao auto de infração, não procede. O outro argumento utilizado pelo contribuinte é a existência de bis in idem, porque em outro auto de infração, essa ação fiscal resultou na lavratura de alguns autos de infrações e um deles trataria, que ele faz referência, trataria de omissão de vendas. Mas é interessante observar, em relação à omissão de vendas, que a omissão de vendas ela não pode resultar em autuação da falta de escrituração. A omissão de vendas ela resulta em autuação, em lançamento do crédito tributário por deixar de recolher o imposto ou por deixar de dar saída de mercadoria. Nunca irá resultar a omissão de vendas em falta de escrituração. Porque a omissão de vendas, levantado, e aqui eu estou me referindo ao levantamento quantitativo de estoque, a omissão decorre exatamente por falta de emissão de nota fiscal. Então, não se pode, a inexistência de nota fiscal não pode resultar na exigência de escrituração dessa nota fiscal. Se não existe nota fiscal, não há nota fiscal a ser escriturada. Se não existe nota fiscal a ser escriturada, evidentemente, o contribuinte não pode ser autuado por falta de registro. Ele é autuado, o lançamento é feito por omissão de vendas de mercadoria. Então, o argumento utilizado pelo contribuinte no seu recurso me parece não se sustentar, porque as infrações têm origem em atos absolutamente distintos. Um é a omissão de vendas, que não existe nota fiscal, como acabei de apontar, não existe emissão de nota fiscal, e outro é a falta de registro de nota fiscal que foi emitida, que é o caso aqui dessa autuação. Então, senhor presidente, em razão desses elementos, senhores conselheiros, não se sustenta o argumento do contribuinte. O outro ponto utilizado pelo contribuinte, e nesse caso cabe-lhe razão, é a aplicação de uma sanção menos gravosa. O contribuinte foi autuado por falta de escrituração e foi aplicado, como as operações dele são essas notas fiscais que deixaram de ser escrituradas, são referentes a mercadorias isentas ou não tributadas. Então, o agente fiscal sugeriu a aplicação do artigo 126 da Lei 12.670, que implica numa sanção de 10% sobre o valor das operações. Ocorre que há uma norma específica a ser aplicada para essas operações, que é a exatamente sugerida pelo julgador de primeira instância, salvo engano, e pela consultoria, que é do artigo 123, 3L, 123, 8L. é isso. 8L. 8L, 3 não, 8L, isso, obrigado. 123, 8L. Que é exatamente a omissão na sua forma mais abrangente, omissão de registro de documentos fiscais na escrita, que está assim redigido o texto, omitir informações em arquivos eletrônicos. É o caso. E nessa hipótese, como a multa fica limitada a 2% do valor das operações e com o teto de 1.000 FICE por período de apuração, me parece que, nesse caso, a aplicação da penalidade deve ser essa do artigo 123, 8L. E é nesse sentido, senhor presidente, que a Procuradoria se manifesta pelo improvimento do recurso e a manutenção
da decisão de primeira instância. É isso. Obrigado, doutor Matheus, pela participação. O processo está em discussão, senhores. Lembrando aqui das preliminares, de nulidade, né, por ausência de prova, também de alguma coisa nem para confiscatória em primeira instância, compete na secundária. Com a palavra, doutor Falcão. Ok. Senhor presidente, o contribuinte, o doutor Matheus até já falou lá no recurso, ele fala sobre teor do documento, conteúdo, produto, né? Ele até grifa lá, talvez não dê para ver aqui, porque está grifado, fica difícil ver, mas eu anotei aqui. Ele diz dessa forma, a nulidade, né? Note-se ainda que o levantamento fiscal elaborado pelo agente de fiscalização não relata qual teria sido o produto, qual o volume, e nem tampouco quais teriam sido as notas fiscais que deixaram de ser supostamente escrituradas no livro digital registro de saída da empresa. Quando eu relatei, já que nós estamos tratando de escrituração, eu realmente não falei do produto, ele diz isso, do produto e qual o volume, né? Deve ser quantidade que ele quer dizer. Eu só tratei da ausência de prova porque não teriam sido as notas fiscais demonstradas para ele, escrituradas. Mas nos autos consta a planilha. A planilha tem chave de acesso, número de auto de fração, data e valor. A planilha está aqui nos autos para ele analisar e verificar, não, essa está escriturada, se eu vou... Não houve essa questão de cessar direito dele, de nada. A prova está nos autos. Quanto à ocorrência do bis e idem, ele, lá na defesa, foi dito que vários autos, no mesmo sentido, né? Até eu falei que podia ser construção, mas não disse. Sim, precisa dizer que tinha muitos autos sobre o mesmo sentido. Mas no recurso, ele foi mais claro. No recurso, ele cita que tem a nota fiscal, no recurso bis e item, ele diz dessa forma: este contencioso entenda por não anular o presente autuação, que corrige apenas por argumentação, deve anulá-lo por bis e idem, vez que o contribuinte já foi autuado por esse suposto fato através do auto de fração número 2018-04988. Mas como eu afirmei no relato, o parecer já foi dito, são matérias diferentes. Nesse nós estamos tratando de deixar de escriturar aquela relação de notas fiscais no livro, né, na FD, né, de saídas. Enquanto o auto que está se referindo, pelo bis e idem, estava repetindo a ação fiscal, na verdade é uma omissão de saídas. Omissão de saídas. E essa omissão de saídas encontrada via o sistema de levantamento de estoque, o sistema de levantamento de estoque, totalmente diferente. Ele argue também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante o artigo 61 da Lei 15.614 de 2014. Mas essa questão, né, só dizer, na hora que ele entrou com a defesa, na hora que ele entrou com a impugnação, normalmente o crédito dele já está suspenso até a decisão final. No mérito, ele argue a aplicação da penalidade do 138L da Lei 12.670/96. Julgamento singular manteve a penalidade do artigo 126. O parecer da assessoria tributária muda para o 8L. Aí eu queria só aqui, lá dentro. Aqui é a omissão de saídas. Olha como é interessante. A omissão de saídas. Eu achei interessante. A omissão de entradas, todos nós sabemos que deixar de escriturar no livro fiscal para registro de entradas,
serviço de modalidade eletrônica, a multa, né, está prevista no 123 3G de 10%, comissão de entrada. Quando ele deixar de escriturar nota fiscal no livro de registro de saídas, não tem, tal como está para o livro registro de entrada, a penalidade específica. Não está. Não está. Então, a autuante foi diretamente a penalidade do artigo 126. Eu sempre defendo que tanto o autuante teria que, na penalidade, no relato ele diz qual é a infração, e na penalidade ele sugere a penalidade. O artigo 126, é isso que eu queria dizer para chegar lá, diz que as infrações decorrentes de operações com mercadoria ou prestações de serviço tributadas pelo regime de instituição tributária cujo imposto já tenha sido retido, bem como as amparadas por não incidência ou contempladas com indução impulsada, fica sujeita a multa de 10% do valor da operação ou da prestação. As infrações. Ora, a legislação tem muitos detalhes, e alguns deles não têm a infração lá registrada no artigo 123. Aí sobra para o 8D. 8D, certo? Exatamente para o 8D. Infrações. Já vi no passado muitas infrações que estão lá. Por exemplo, o artigo 157 da lei dizia obrigado a registrar a nota fiscal, o selo fiscal na entrada e na saída. Depois mudou, ficou só na entrada, tirou na saída. O que estava acontecendo nas câmaras? Não se julgava improcedente, dizia que não tinha mais penalidade. Eu nunca fui, eu sempre fui por 8D. Tirou a penalidade lá específica que tinha no 157, a obrigação não tinha mudado ainda, mudaram só a penalidade. A infração 157 foi mudada depois. Então, enquanto não foi mudado, não tinha obrigação, não tinha penalidade para saída, mas continuava lá, o artigo 157, muitos colegas, a gente vê até hoje, ainda transcreve com o teor lá do 157 e o anterior, foi mudado, né, que é a obrigação de entrada e saída. Só, não tem a penalidade específica, aquela específica, né, apropriada, claro, lá dizendo que é a opção de saída, mas tem a obrigação de selar. Tinha lá, que não tinha mudado ainda, aí eu aplicava a D. Aí é que vem, no caso concreto de hoje, foi direto para o 126, artigo 126. Eu entendo que tinha que colocar qual foi a infração. Essa infração, registro e saída, qual é a penalidade própria, específica dela? Tem para essa daqui? E nem tem para a entrada? Tem, eu acho que tem. É a 8L. Já que não tem aquela, não disse registro de saída, mas tem omitir lá na FD as operações dela. Está lá, 8L. Tranquilo para a saída. Aí aplica direto 126. É aquela confusão que está havendo, né? Com a entrada, com a saída. Como é que eu mudo a entrada quando coloca lá o 3G e o 8L? Justamente por conta que, quando vi que saída não tem apropriada, e você vai para ele, é a mesma coisa. Você deixou de registrar entrada e saída na FD. Para a entrada tem o G, e para a saída o 8L. Né? E não o 126, porque o 126 é para aquelas infrações. Mas qual foi a infração? A infração foi deixar de escriturar o livro, a FD, do registro de saída. Qual é a infração para aquilo ali? Tem que dizer qual é a infração para aquilo ali. E, então, o parecerista retirou o artigo 126, porque tem a penalidade própria, o 8L. E o 126 é quando tiver submissão tributária, isenta, não sei o quê, o imposto recolhido, aplicaria essa penalidade era no sentido de minorar a penalidade apropriada. Foi só para explicar até porque que lá na entrada eu tiro da G e coloco para L, porque eu acho que as duas penalidades cabem no caso, uma outra é mais benéfica, por isso que eu achei bacana esse parecer da assessoria processual da Ana Carolina, no sentido de retirar o 126 da questão aí e aplicar a penalidade própria, específica para a omissão de saídas, ou para deixar de registrar na FD a notificação de saída,
a 123.8L. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Pela ordem, doutor Felipe Amaral. Com a palavra. Senhor presidente, colegas conselheiros, quando, na verdade, até, de repente, ou o doutor Pierre, que não sei se já conseguiu ver do processo de amanhã, que é o qual está colocando a questão do bis in idem, eu entendo perfeitamente que são fatos diferentes, né? Obviamente, uma coisa é você autuar por emitir, especificamente, a saída da mercadoria, né? E isso está sendo feito porque uma coisa é analisar a escrituração, outra coisa é a ausência de saída efetiva. Eu estou falando do exemplo porque os critérios utilizados para apuração de um e outro são diversos, né? O de auto de infração paradigma, aqui, no 2018-04988, ele é feito com base no controle de estoque, né? É uma dúvida que eu tenho. Esse controle de estoque, ele é cotejado com o quê? Com a própria escrituração, que também tem uma omissão de registro das notas de saída? Não poderia, de fato, haver uma coincidência, se for esse o caso, né? Ou seja, aqui estamos autuando porque ele deixou de escriturar as notas fiscais na FD, tá? No auto de infração de amanhã, houve, uma apuração do estoque, uma divergência, não sei se essa própria apuração ela se satisfaz ou tem que cotejar, por exemplo, com a FD. É só esse esclarecimento que, de repente, veio isso à minha mente, se não poderia realmente haver essa coincidência de fatos, né, das operações. Sou eu ou o Pierre? Doutor Pierre, pela ordem. Bom dia a todos, conselheiros, presidente, Evaneide, o Matheus. Olha, Felipe, é interessante essa sua pergunta. O processo que é da minha relatoria amanhã, ele trata de um levantamento de SLE, né? Então, ele verificou que alguns produtos saíram, mas não foi emitido nota, certo? Então, houve a omissão. Nesse aqui, ele está dizendo que tem uma nota que não foi escriturada. Isso porque no alto desse do William deve ter, inclusive, uma relação das notas fiscais. Já no outro, ele diz que não tem nota fiscal para o produto. Agora, o de amanhã pode ser também por valor, não é, doutor Matheus? Eu tenho que olhar o CD do de amanhã para ver como é. Porque se for por valor e não por produto, pode haver sim, no meu entendimento, aí uma coincidência de os mesmos produtos, pode ter produto que ele não tem emitido nota, né? Ou não? William, me esclareça. Pronto, o doutor William vai esclarecer. Doutor Felipe, doutor Pierre, o auto de hoje, o autuante, durante a fiscalização, por meio do sistema corporativo da Cefaz, encontrou notas fiscais de saídas emitidas. E aquelas notas fiscais não foram registradas na FD. É isso? As fiscais de saída não foram registradas na FD. É um fato. O auto que tem bis in idem, que é a mesma matéria. Pois bem, para o doutor Felipe e doutor Pierre, o auto de infração hoje, o autuante detectou, via o sistema corporativo da Cefaz, na fiscalização, que o contribuinte tinha emitido uma série de notas fiscais de saída, e essas notas fiscais não foram registradas na FD de saída, no livro de saída, na FD, não foram. E está cobrando essa multa, né? Só a multa acessória por deixar de escriturar as notas fiscais. O contribuinte alega o bis in idem, a nulidade do bis in idem, dizendo que o contribuinte já foi autuado, supostamente por deixar de escriturar notas fiscais de saída, através do auto de infração 2018-04988, que é o primeiro auto da pauta de amanhã, dia 11 de agosto. Eu, consultando este auto da
análise de inflação, ele trata de uma omissão de saídas, mercadorias feitas em submissão tributária, omissão de saídas. E foi feito com fundamento na elaboração do SLE, que é o Sistema de Levantamento de Estoque. Esse Sistema de Levantamento de Estoque, ele demonstra que as operações com as mercadorias foram normais, quando não há nenhuma diferença, ou então que houve uma omissão de entrada, o contribuinte recebeu mercadorias, deu entrada de mercadorias sem documento fiscal, ou uma omissão de saída, porque o contribuinte saiu no mercadorias, ele detectou a equação lá feita, mostra que houve saída de mercadorias sem emissão de notas fiscais. Esse SLE, acho que todos vocês já conhecem, ele faz isso por cada produto. Ele elenca cada linha o produto A, produto B, produto C, produto D, e coloca inventário inicial, inventário final, as entradas adquiridas no período com documento, tiradas dos documentos que são apresentados, as entradas, as saídas do período, tiradas dos documentos fiscais que foram emitidos. No caso aqui desse auto que está trazendo, dizendo que o vizinho por conta desse outro auto, que é a omissão de saídas, deu uma diferença, está mostrando que apareceu uma diferença, onde ele deu saída de mercadoria e não expediu a nota fiscal. Então, é uma coisa totalmente diferente. Aqui, ele não expediu a nota fiscal, uma omissão de saída. Aí, porque ele não expediu a nota fiscal, está cobrando dele o crédito tributário desse valor que ele omitiu. Aqui não existiu nota. As notas foram levadas em consideração necessárias são aquelas que foram apresentadas, foram emitidas nas saídas ou recebidas na entrada, justamente com o inventário inicial e o inventário final. Aqui não existe nota fiscal, então não pode haver essa comparação. O auto de infração que eu estou relatando, que eu agora, tem a nota fiscal que não foi escriturada. Nesse não existiu a nota fiscal, a operação se deu sem cobertura de nota fiscal. Não tem conexão no que ele está falando aí sobre o BISI. Senhor presidente, complementando, realmente minha dúvida justamente na base de dados, que se utilizava aí para fazer o comparativo de saída, na questão do estoque, se seria as notas fiscais emitidas ou as notas fiscais escrituradas, a minha dúvida era essa, mas se ele faz nota fiscal com nota fiscal, então realmente não teria o BISI. Se fosse para chegar-se à conclusão, por exemplo, de quebra do estoque, de saída, com base no que está escriturado e não no que foi emitido, aí haveria essa coincidência. Por isso era a minha dúvida, Porque se a base de cálculo de saída dele estiver levando em consideração a FD, na qual houve emissão de saída, poderia acabar coincidindo aí as operações, mas não esclarecido. Só lembrando, senhores, nessa oportunidade eu consultei esse auto, nas informações complementares, ele é muito claro que fez o levantamento quantitativo, quantidade de estoque inicial, a quantidade de entradas, saídas e inventário final, ou seja, o levantamento quantitativo com base nos documentos fiscais apresentados. Mais algum conselheiro quer discutir o processo? Conselheiro ou conselheira? Temos essas preliminares aqui suscitadas na parte, a ausência de prova e bis idem, e a questão de mérito, ele, o próprio contribuinte, ele pede, se eu não me engano, a mudança de penalidade. Não havendo maiores discussões, pergunto então ao conselheiro relator como vota. Senhor presidente, conheço do recurso ordinário ter posto, negar-lhe provimento para afastar inicialmente a nulidade suscitada sobre os dois fatos, a ausência de provas, que é a prova dos autos, e a ocorrência do bis idem, porque não está configurado nos autos o bis idem. E no mérito, atender ao pedido do presidente, do recorrente, no sentido da penalidade aplicada na 123.8L da Lei 12.670/96, que corresponde a 10% do valor do imposto
ou seja, coincidentemente, é 10% do valor da operação, que coincidentemente é a multa lançada no auto de infração, não tem alteração de penalidade. Doutor William, só esclarecimento. Agora, Ele não, aplica desculpe, 38L com não, 2%. não, desculpe, senhor presidente. É o 123, 8L, que corresponde a 2% do valor, do valor de cada período de apuração, das operações de cada período de apuração, limitado a 1.000 FIIs. Este valor ficou bem inferior ao lançado na auto infração. É isso que eu queria dizer. A inflação é 272 mil, fechado, e pelo parecer, aplicando a multa de 2% limitada a 1.000 FIIs, esse valor passa para R$ 27.334,61. Por isso, pela parcial procedência do auto de infração. Ok. Eu indago, senhores, algum voto em sentido contrário. Afasta as preliminares de nulidade por ausência de prova, e no mérito a parcial procedência com aplicação de 103.8L. Algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dar provimento, né, afastando preliminarmente as nulidades suscitadas pela parte, por ausência de prova e bis e idem no mérito. O provimento, no sentido de modificar a decisão de primeira instância e julgar parcial procedente, aplicando o 103.8L nos termos do parecer da assessoria processual tributária e também de acordo com a manifestação da douta Procuradoria e manifestação oral. Dando prosseguimento aqui à nossa sessão, temos o processo de recurso 2692/2018, auto de infração 2018-04962, da relatoria do Dr. William Falcão de Souza, em que é recorrente JP Comércio de Alimentos e recorrido de sala de julgamento, e temos a decisão de instância de procedência e a assessoria processual tributária mantém aqui a procedência do feito, pelo menos a indicação. Não sei se o Dr. William, eu acho que já mencionou alguma coisa que também a assessoria sugere a parcial procedência. Ele fará aqui, então, no relato, né, esse detalhamento, explicações pertinentes ao processo. Com a palavra, o Dr. William Falcão. Ok, senhor presidente. Realmente, na pauta tinha parecido assessoria procedente, mas no início eu falei para a Evaneide alterar que o parecer é pela parcial procedência. Pois bem, o auto de infração anunciado 2018-049626 traz o seguinte relato da infração: deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. Entrada de mercadorias. Verificamos que o contribuinte deixou de escriturar no livro digital de registro de entradas, ambiente SPED, Sistema Público de Situação Fiscal Digital, informações dos documentos fiscais de entradas no valor de R$ 3.462.527,40. A infração artigo 276G, inciso 1 do decreto 24.064/97 e a penalidade 123.3G da lei 12.670/96, alterado pela lei 16.258/2017. A multa é de 10% sobre as notas fiscais de entradas não escrituradas. Então, foi lançada a multa de R$ 346.252,76. O período da infração, colocado lá no dado da ação fiscal, janeiro de 2014 a dezembro de 2014 e outubro de 2015. Eu acredito que aqui teve um equívoco, não sei se foi aproveitamento de alguma coisa, porque, na verdade, a infração lançada aqui é de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, não tem um mês de outubro de 2015. A planilha está elaborada aqui na demonstrativo do crédito tributário, de janeiro a dezembro.
e dá esse valor total de 3.462,740 e a multa de 346,52,74. O outro colocado lá no período da inflação, que desse pequeno equívoco, vai ser nenhuma importância para a leite. Nas informações complementares, tal qual a administração, ele diz que o contribuinte está obrigado a escriturar os livros fiscais pelo sistema FD desde janeiro de 2014, tal como determina o decreto, o artigo 5º, inciso 3, do decreto 29.560 de 2011. O contribuinte tem o CNAE, o Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosos, que é o número 4632003. O relatório das notas fiscais também consta nos autos, né? Muitas notas explicadas aí, valor, número da nota, data da expedição. O contribuinte se defende, alegando que as completamente rechaçadas, uma vez que há, no caso, inteira sequência em uma unição que assim a combinação de data de penalidade. Existe na folha 31, a defesa. Traz a penalidade e argumenta o caráter confiscatório da multa, os confronta o artigo 8º da Lei 11.514/97. Essa lei aqui é do Estado de Pernambuco, que fala como deve ser as multas. Acho que é mais uma orientação para quando for criar multas. Não tem nada a ver com essa legislação. O julgamento singular afasta a nulidade suscitada. Acata o pedido da multa é confiscatória, baseado no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614 de 2014. O contribuinte ingressa com recurso ordinário, argue a nulidade do auto de infração igual a primeira. As duas primeiras são duas nulidades, nos mesmos moldes do primeiro auto que foi lavrado, que é falta de provas, haja vista que o levantamento fiscal não relata quais teriam sido as notas fiscais que deixaram de ser supostamente escrituradas no livro de entradas da empresa, na folha 67. E é em razão da ocorrência do bis e idem, posto que a empresa já fora autuada por supostamente deixar de escriturar no livro próprio notas fiscais de entrada. Folha 69. Tem uma observação aqui, senhor presidente. Ela argui essa bis e idem, mas, ao contrário do auto de infração que foi citado, que ela citou como bis e idem o auto de infração 2018-04-98844, no caso deste auto de infração, ela não citou nenhum auto, apenas diz que supostamente deixar de escriturar nas fiscais e ela foi autuada por diversos outros autos de infração. Então, o BISI não cita um auto de infração no caso dele. No mérito, argue a alteração da penalidade aplicada para a prevista no artigo 123.8R da Lei 12.670, 96, com a alteração da Lei 16.258 de 2017. Isso traz como fundamento o artigo 112 do CTN. E apresenta como paradigma para a decisão baseada no artigo 123.8L duas resoluções do Conselho de Recursos Tributários. Essas duas resoluções é a disponibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 61 da Lei 15.614. O processo subiu para a emissão do parecer na assessoria processual tributária e o parecer afasta a nulidade por falta de provas, que há nos autos a listagem das notas fiscais não escrituradas, folhas 11 a 17. E
bis e idem, porque ela, a parecista, efetuou uma análise e cada auto-infração constante no termo de conclusão, cada auto-infração lavada pelo contribuinte, e o que tem uma auto-infração que trata dessa mesma matéria, né? E lá, no parecer, ela indica o motivo da autuação de cada auto-infração. Cita cada auto-infração. Por exemplo, que o auto-infração 2018-049-85, que é o próximo trata de entrada de nota fiscal sem selo. Aí a auto-infração seguinte, aí diz a matéria de cada um. E conclui dizendo, não há aí o bis e idem, porque as matérias são totalmente diferentes dos autos do termo de conclusão, nenhuma se confunde com o auto de fração, porém a preço. No mérito, ela concorda e altera a penalidade do 123, 8L da Lei 12.670/96. Altera a penalidade sugerida na auto-infração, que foi a 123, 3G da Lei 670/96, e também o julgamento singular, que aplicou a penalidade do artigo 123, 3G da Lei. Em síntese, é o relato da auto-infração. Obrigado, doutor William, pelo relato. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da doutora Procuradoria, doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, o contribuinte, em seu recurso, ele volta a repetir, a sustentar a tese do bis e idem, e que, por conta do levantamento de estoque que teria sido feito, que teria detectado a omissão de entradas. Então, nessa omissão de entradas, já estaria contida a falta de escrituração, a conduta da falta de escrituração. Essa é a razão do argumento bis e idem. Bem, em relação à inexistência de prova, não se sustenta porque as notas fiscais são indicadas e a chave de excesso que demonstra que essas notas fiscais não foram escrituradas no registro de entrada de mercadoria do contribuinte. Quanto à penalidade sugerida pelo agente fiscal, ele se refere especificamente à penalidade do 3G, que trata da falta de escrituração de nota fiscal de entrada. Então, em princípio, seria aplicável essa penalidade, se não for o entendimento da Câmara, no sentido de que, como há coincidência entre a 3G e a descrição do fato previsto na 8L, que trata de omissão em arquivos magnéticos, se não fosse o entendimento da Câmara, no sentido, por maioria, é verdade, no sentido de que deve ser aplicada a 8L, 123, 8L, entende a Procuradoria que a aplicação que deveria ser feita pela ser mais específica, apesar de ser matéria vencida, é a sugerida pelo agente fiscal, que é a 3G, que é a falta de escrituração de documento fiscal de entrada. Mas, superada essa questão, vamos para um ponto, aí eu volto para o que eu dei uma parada e não concluí, que é em relação à possibilidade da existência do bis e idem, questão suscitada pelo doutor Felipe e pela parte recorrente. O doutor Felipe sustentou, não seria o caso, sim, da existência do bis e idem. E o doutor William fez explicação muito interessante, e eu gostaria de fazer um complemento em relação a essa parte. E qual é o complemento? É que, sim, haveria a possibilidade de bis e idem no levantamento de estoque e da falta de escrituração.
Em que situação seria essa? Se nós conjecturássemos de que as notas fiscais identificada uma omissão de entrada ou identificada uma omissão de saídas, essas notas fiscais que não foram escrituradas, que foram objeto do lançamento por descumprimento de obrigação tributária acessória, quer seja na entrada, quer seja na saída, falta de escrituração de nota fiscal, haveria a possibilidade do bis in idem, ou da construção até, doutor Pierre, se o agente fiscal não tivesse considerado em seu levantamento tais notas fiscais. Exemplifico melhor, deixo mais claro. Supondo, então, esse levantamento de estoque, as notas fiscais objeto da autuação por falta de escrituração não foram consideradas no levantamento fiscal. Ora, se elas não foram consideradas, é evidente que é exatamente por não ter sido considerada é que ela vai implicar em omissão de entradas. Ou na saída, se ela não tivesse sido considerada no levantamento de estoque, é que configuraria a possibilidade de omissão de saídas. Então, uma nota fiscal de 100 unidades, que eu não considero, quer seja na entrada, nota fiscal de entrada, quer seja na nota fiscal de saída, se eu não considero essa nota fiscal do meu levantamento quantitativo de estoque, é evidente que essa nota fiscal de 100 unidades vai implicar na omissão de entradas de 100 unidades. Do mesmo jeito, se eu não considero na saída a nota fiscal de saída, aquela nota fiscal que contém 100 unidades, ela vai resultar, evidentemente, na omissão de vendas de 100 unidades. Então, nessa hipótese é que poderia se sustentar a tese de que estaria ocorrendo o bis in idem, ou seja, aquela única nota fiscal, que me referi por conjectura, estaria sendo objeto de autuação por omissão de vendas, porque não foi considerada no levantamento quantitativo de estoque, ou omissão de entradas, porque não foi considerado, estaria sendo autuada por omissão de entradas ou omissão de falta de escrituração de entradas ou falta de escrituração de saída. Ora, mas para isso o contribuinte teria que vir aos autos, teria que ter apontado que essas notas fiscais aqui, objeto da falta de escrituração de entradas, ela não foi considerada no levantamento quantitativo de estoque. Então, nessa única hipótese é que se poderia conjecturar da possibilidade de construção. Mas o contribuinte, de forma nenhuma, ele não toca nesse ponto. Aliás, nessa falta de escrituração, o que ele faz uma referência, eu achei interessante, é que em seu recurso, o que é que ele diz? Veja que nós estamos tratando aqui da falta de escrituração de documento fiscal na entrada. Mas ele dá um dado, faz uma argumentação muito interessante, em que ele diz, onde é que está no argumento dele? Aqui. Ele diz o seguinte, através de isso eu estou vendo o seu recurso lá, as folhas 3. Note-se ainda que no levantamento fiscal elaborado pelo agente de fiscalização, não relata qual teria sido o produto, qual o volume, nem tampouco quais teriam sido as notas fiscais que deixaram de ser supostamente escrituradas no livro de registro de entrada da empresa. Ora, não se trata aqui de omissão de entradas, se trata de falta de escrituração. Portanto, quando ele se refere a volume, quantidade, esse argumento deveria ser utilizado no levantamento de estoque e não na falta de escrituração. Então, senhor presidente, me parece que o caso aqui, ainda que com o posicionamento que a Procuradoria mantém, de que o caso seria da aplicação do 123.3G, que é a falta de escrituração na entrada específica, mas me parece que, diante da manifestação dessa Câmara, que tem se repetido, o caso seria da aplicação da sanção prevista no 123.8L. Portanto, por uma questão
De princípio, a Procuradoria continua sustentando, apesar de ser vencida, a aplicação do 3G, que é a falta de escrituração de mercadoria na entrada. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Doutor Felipe Amaral com a palavra. Presidente, rapidamente, só complementando, em razão da complementação do doutor Matheus, o meu questionamento no processo anterior foi justamente esse, né? Se essas coincidências, mas inclusive enquanto estava sendo discutido, eu olhei a metodologia utilizada pelo fiscal naquele caso, e nesse também, e ele faz a separação das notas efetivas emitidas. Então, ficou totalmente sanado nesse sentido. Então, eu entendo que poderia haver, mas nesse caso não houve, seja pela própria metodologia do fiscal, como também por não ter sido citado pela parte indicada especificamente. Então, fico bastante esclarecido com relação a isso. Obrigado, doutor Felipe. Mais algum conselheiro inscrito para discutir a matéria? Então, não tendo maiores discussões, eu indago ao conselheiro relator como vota para o processo da sua relatoria. Senhor presidente, conheço do recurso ordinário interposto, dar-lhe parcial. Conheço do recurso ordinário interposto, porque vai ser parcial procedente, dar-lhe parcial provimento, confirmando, rejeitando a nulidade suscitada, por falta de provas, e por bis e idem. O bis e idem, uma vez que não há, em termos de conclusão, nenhuma infração cobrando ICMS ou multa, recaindo sobre o mesmo fato gerador do auto-infração, ora discutido, que é a omissão, deixar de registrar as cargas de entrada na FD. E, no mérito, alterar a penalidade aplicada pela julgadora singular, que é a 123, 3G da Lei 2.670/96, para 123, 8L da Lei nº 2.670/96, com a alteração da Lei 16.258/2017. Ou seja, a multa de 2% do valor das operações limitada a 1.000 FIIs. Sim, senhor presidente. Obrigado, doutor Willam. Eu indago se algum conselheiro vota em sentido contrário, né, com relação às novidades, a ausência de provas de bis e idem, e no mérito, a aplicação do 103.8F. Como a matéria não é unanimidade, né, eu vou colher os votos individualmente e já passo aqui a palavra à doutora Helena, né, pela ordem de votação. Doutora Helena, vota. Ok, senhor presidente. Não, é um manifesto contrário ao entendimento do relator apenas em relação à aplicação da penalidade, porque eu entendo pela aplicação do artigo 123, 3G, que é a mesma aplicada pelo fiscal autuante, e por ser a penalidade específica aplicada, prevista na legislação, aplicada para a falta de escrituração de operações de entrada, de notas fiscais de entrada. Então, eu me manifesto aqui com relação à aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3G. Ok. Pela ordem, doutora Mônica. Com a primeira diferença, senhor presidente, afasta as nulidades pela aplicação do 123, 3G. Doutora Sandra. Bom dia, senhor presidente. Eu me acosto ao relator, a penalidade aplicada pelo relator. Okay. Doutor Felipe. Presidente, também voto com o relator. Doutor Pierre. Com o relator, presidente. Então, esta Câmara conhece do recurso interposto, por decisão unânime afasta as preliminares e, no mérito, por maioria de votos, conhece do recurso, dá-lhe parcial provimento para modificar a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência, aplicando o artigo 123, 8L, conforme o voto do relator, e o parecer da assessoria processual tributária, contrário ao entendimento da douta Procuradoria em sua manifestação oral.
Doutora Helena? Não, queria só ressaltar, só a título de complementação, a questão do caráter confiscatório, né, para ficar registrado também, né? Eu indaguei, doutora Helena, sobre essa matéria. Parece que ele Certo. faz isso na defesa, na impugnação. Ele não O repete, né? recurso Ah, ordinário desculpa parece aí. que ele não aborda essa questão. Obrigado Ok, pela ok, observação. desculpa aí. Senhores, nós temos mais 2 processos e eu indago se faremos um pequeno intervalo ou daremos prosseguimento. Então, um intervalo de 10 minutos, são 10 horas, 9h54. Então, às 10h05, 10h10 estaremos de volta. Senhores, dando prosseguimento à nossa 11ª sessão ordinária virtual, anuncio o processo de recurso 2693/2018, auto-infração 2018, 04985, em que é recorrente JP Comércio de Alimentos e recorrido sério julgamento per instância. Conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência do efeito fiscal em primeira instância e também a assessoria processual tributária. Passo a palavra, então, à conselheira relatora para o relato do processo anunciado. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores, a todos. Esse processo, a acusação fiscal, se refere a receber mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo ou seu registro eletrônico. Foi verificada a existência de nota fiscal eletrônica se a devida informação de entrada nos sistemas da Cefaz, Citran, Mita. As informações complementares do auto de infração, a agente fiscal relatou que, analisando as informações dos sistemas corporativos da Cefaz, Receita Federal, Portal Nota Fiscal Eletrônica, foi verificada a existência de nota fiscal eletrônica em operações interestaduais de entradas, tendo como destinatário o contribuinte. A infração se refere a junho de 2015 e consta, tá, nas folhas 10 e 11, a nota fiscal, objeto da autuação, e a consulta do Citran, que basearam a autuação. Foi sugerida a penalidade do 123.3M da Lei 12.670. Tempestivamente, a empresa apresentou impugnação, alegando razões para a nulidade do auto de infração por erros na autuação e o valor exorbitante da multa. Por meio do julgamento, a julgadora singular rejeitou a nulidade suscitada e o argumento da multa confiscatória, decidindo pela procedência da ação fiscal. E resignada, a empresa interpôs recurso ordinário, alegando nulidade por cesseamento do seu direito de defesa, por falta de informações relativas à nota fiscal e mercadoria, nulidade por bis in idem e o reenquadramento da penalidade. Requer que seja declarada nulidade ou a improcedência do auto de infração. Por meio do parecer, a assessoria processual tributária afasta a nulidade por falta de provas, entendendo que existem informações nos autos que comprovam a infração praticada. Também afasta a nulidade por bis in idem, posto que não há outros autos sobre o mesmo fato gerador. Não se pode acatar pleito pelo reenquadramento da penalidade, posto que a infração específica a infração praticada. Sugere o conhecimento do recurso ordinário, nega livre provimento, confirmando a decisão singular de procedência. A Procuradoria acolhe o parecer e é o que importa relatar, senhores. Obrigado, doutora Mônica. Feito o relato de forma bem objetiva, considerando, que as preliminares suscitadas pela parte são comuns aos 2 processos anteriores. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Geno Neto. Senhor presidente, conselheira relatora, doutora Mônica, senhores conselheiros, doutora Eva. Quanto à falta de indicação, de prova, do número da nota fiscal, as nulidades suscitadas pela parte não se sustenta. Nós poderíamos ainda aí discutir um pouco no que se refere ao bis in idem, porque tais notas fiscais podem ter sido, e aí não verifiquei, pode ter sido objeto de autuação por falta de escrituração. É possível que essas notas fiscais que não tenham sido registradas na entrada, na nossa fronteira, no nosso estado, lá no posto fiscal, no Citran, no sistema corporativo da Cefaz, é possível que ela não tenha sido escriturada.
sido escriturada, é possível que elas tenham sido objeto de lançamento da aplicação de uma sanção por descumprimento de uma obrigação tributária acessória concernente na falta de escrituração. Isso é possível. Assim como ela foi objeto da falta de selagem, falta de aposição do selo fiscal de trânsito. Então, essas duas infrações em relação à mesma nota fiscal seria cabível? Me parece que sim, absolutamente cabível, porque uma não tem absolutamente nenhuma relação com a outra. É possível que a nota fiscal tenha sido selada e não tenha sido registrada. É possível que a nota fiscal tenha sido registrada e não tenha sido selada. Ou seja, são descumprimentos de obrigações tributárias acessórias que são absolutamente autônomos, independentes. Então, o argumento do bis idem, porque essas notas fiscais já teriam sido objeto de escrituração, de falta de escrituração, não se aplica. Razão pela qual a Procuradoria entende que o caso, sim, é de aplicação da sanção sugerida pelo agente fiscal, que é a falta de aposição de selo fiscal. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta pelo improvimento do recurso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão. Parece-me que não há discussão, então pergunto já à conselheira relatora como vota. Senhor presidente, entendo por afastar as nulidades suscitadas, inclusive no momento do meu relato, eu até fiz questão de mencionar que nas páginas 10 e 11 existem provas da autuação. Foi feito um trabalho de verificação nos sistemas corporativos, tanto da Cefaz como da Receita Federal. Eu entendo que existem provas, então eu afasto, né, toda a matéria relacionada a isso, questão de censamento de direito de defesa, eu entendo que não houve. E no mérito, também entendo pelo não bis in idem, né? E no mérito eu entendo pela manutenção da autuação nos termos de julgamento singular e do parecer da assessoria processual tributária. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, nega provimento para afastar preliminarmente as nulidades suscitadas por ausência de prova de idem e, no mérito, confirma a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular, de acordo com o parecer da assessoria e também a manifestação oral do Procurador do Estado. Esta decisão para o processo em que o infração 2018-049-85. Dando prosseguimento, senhores, temos mais um processo, e esse é o último processo da pauta, da relatoria da doutora Sandra Reis Rocha, processo de recurso 2694-2018, auto de infração 2018-049-87, em que é recorrente JP Comércio de Alimentos, e recorrido celo de julgamento de instância. A indicação de procedência do feito fiscal em julgamento de instância e também pela assessoria processual tributária. Passo a palavra, então, à conselheira relatora para o relato do processo anunciado. Bom dia, senhores. O presente auto de infração foi lavrado para cobrança de ICMS e de multa, nos termos seguintes trazidos na infração: omissão de entrada de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Analisando a documentação entregue e os arquivos enviados mensalmente à Cefaz, verificamos que o contribuinte efetuou entrada de mercadorias tributadas sem a devida emissão da documentação legal exigida pelo Fisco Estadual Cearense, no valor de R$ 388.599, no ano de 2014. O período da infração teria sido de janeiro de 2014 a dezembro de 2014. A penalidade aplicada foi a prevista no artigo 123, 3S da Lei 12.670, equivalente a 30% do valor da operação. Segundo o relatório da fiscalização, foram utilizadas informações de estoque inicial, entradas, saídas e estoque final, transmitidas pelo contribuinte através do SPED fiscal do ano de 2014. A empresa possui como atividade o comércio atacadista de cereais e leguminosas, submetida ao decreto 29.560, que instituiu a carga líquida. Desse modo, teria sido utilizada a seguinte composição:
que o fiscal faz no ano 2014, a base de cálculo reduzida, menos 169 mil, e o ICMS 27.201, e a multa 30%, 116.568. A empresa apresenta sua impugnação, na qual alega que esses fatos já foram objetos de outro auto de infração, que a multa teria sido um valor exorbitante, que a notificação do auto de infração incorreu em erro, e como como os outros processos anteriores, as mesmas nulidades. O processo é encaminhado para análise em grau de primeira instância, no qual o julgador de primeiro grau afastou todos os argumentos do contribuinte e julgou o auto de infração procedente, considerando que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer prova que afastasse o levantamento fiscal, bem como toda a infração e as respectivas penalidades estão devidamente previstas na legislação vigente. Entendeu a autoridade julgadora ainda que não deveria ter sido realizada a redução do imposto pela fixação de uma nova base de cálculo e que caberia a presunção de que tais mercadorias teriam sido adquiridas com recursos não declarados, mas não poderia majorar o crédito tributário nesse momento da ação. O contribuinte ingressa com seu recurso ordinário, onde alega que o levantamento fiscal seria nulo, pois não aponta qual teria sido o produto, qual o volume e nem tampouco quais teriam sido as notas que deixaram de ter emissão de documento legal. Bem como alega a necessidade de reenquadramento da penalidade para previsto no artigo 123.8g da Lei 2.670, que é deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas. Pede ainda a concessão do efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer na qual ela mantém a decisão de primeira instância de procedência da autuação, por entender que o auto de infração foi elaborado com dados fornecidos pelo próprio contribuinte, bem como não foram apontados equívocos no relatório totalizador acostado pela autoridade atuante, e que no processo consta o CD, que fala toda a metodologia do trabalho da auditoria, corroborando ainda com a acusação fiscal. Quanto à penalidade, a assessoria entendeu que a penalidade aplicada pelo fiscal se amoda à infração descrita, pois representa sanção específica para o ilícito, no qual seja omissão de entradas. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Sandra, pelo relato. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Sandra, relatora, que agora inicia a participação nessa sessão com seu relato. Muito bem, doutora Eva, Neide. Nós temos aqui um caso que é diferente dos analisados até então. O argumento do contribuinte em seus recursos, em vários recursos que foram objeto de análise nessa sessão, ele sempre se referia à falta de indicação no levantamento, falta de escrituração, a infração referente à falta de escrituração, falta de selo, falta de escrituração na entrada ou na saída. Ele sempre se referia, utilizava um argumento que era de que a fiscalização não teria indicado qual produto, qual volume, nem tampouco quais teriam sido as notas fiscais que deixaram de ter que foram objeto da autuação. Pois bem, esse argumento em relação à falta de escrituração, quer seja de entrada ou saída, a falta de selo fiscal, é absolutamente irrelevante, não tem nenhuma aplicação quando se trata do descumprimento de obrigação tributária acessória relativa à falta de escrituração ou à falta de selo fiscal, como foi objeto de argumento nos recursos anteriores. No entanto, nesse caso agora específico, trata-se de omissão de entrada de mercadoria,
Aí sim, esse argumento é válido. Aí sim, pode ser, quando ele diz lá em seu recurso. Note-se ainda que o levantamento fiscal elaborado pelo agente de fiscalização não relata qual teria sido o produto, qual o volume e nem tampouco quais teriam sido as notas fiscais que deixaram de ter a emissão da documentação fiscal exigida. Ora, essa hipótese, esse argumento é válido. É válido no sentido de que ele seria aplicado exatamente para esse tipo de levantamento. Nesse tipo de levantamento, o agente fiscal necessariamente tem que indicar a nota fiscal, que é pressuposto baixo, no seu levantamento de estoque ele tem que indicar as notas fiscais, tem que indicar as quantidades inicial do estoque final, tem que indicar de cada uma das mercadorias o volume ou a quantidade, se é no caso, dependendo da unidade de medida utilizada. Se ele não fizer essa indicação, o levantamento é inválido. Mas não é o caso desse auto de infração. Na realidade, o agente fiscal fez o levantamento de estoque e indicou precisamente esses elementos. Se o agente fiscal indicou esses elementos, o que o contribuinte poderia ter feito em seu argumento em relação a esses elementos era dizer, ó, esses elementos aqui foram codificados, tem um código diferente, diverso, foi contado em duplicidade, mas não argumentar que o volume e as quantidades e o tipo de mercadoria não teria sido indicado. Ora, o levantamento de estoque, ele pressupõe a existência e a indicação desses elementos. Sem a indicação desse elemento, o levantamento de estoque não preenche seus requisitos básicos, elementares de validade. Não é o caso. Portanto, ainda que esses argumentos aí sim seriam razoáveis ou pudessem ser aplicados no presente levantamento, eles poderiam ser aplicados no presente levantamento, caso efetivamente não tivesse indicado as quantidades, o tipo de mercadoria, a nota fiscal. Não é o caso. Então, como o levantamento foi feito corretamente, com a indicação desses elementos, não há outro caminho a ser seguido por essa Câmara, é isso que a Procuradoria sugere, pelo improvimento do recurso e a Ok, então a Procuradoria, tendo em vista os elementos contidos no auto de infração, se manifesta pelo improvimento do recurso com a manutenção do auto de infração, do lançamento do crédito tributário. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão. Doutora Helena, inscrita. Com a palavra. Senhor presidente, aqui eu queria só abrir aqui as discussões com relação à penalidade, né? Nós temos aqui, para essa infração, as previsões constantes no 123, 8G, não é isso? Que é a que foi colocada no auto de infração, né, pelo autuante, que diz que deixar de escriturar no livro próprio para registro de entradas, inclusive na sua modalidade eletrônica, documentos relativos às operações. Doutora Helena, é só uma observação. Sim. É 3S a penalidade. A penalidade é o 3S e o auto é o 2018-04987. Certo, mas... Esse pedido é da parte. Né? A acusação esse pedido da parte. É o 3S e a parte pede uma outra unidade. Certo. Não, senhor presidente, eu queria só fazer um paralelo realmente entre essas duas infrações, essas duas penalidades. Entendi, porque eu tinha compreendido que a senhora tinha informado que a penalidade tinha sido o 3G ou 8G, não sei, não ficou claro. Né? Só destacando que a penalidade do lançamento é o 3S. Estou só querendo traçar aqui um paralelo entre essas duas penalidades
que podem ser aplicadas realmente ao caso, entendeu? E aí eu abriria aqui essas discussões, porque analisando aqui o artigo 123, 8G, deixar de escriturar no livro próprio para registro de entradas, inclusive na sua modalidade eletrônica, não é isso? Conforme dispuser a legislação, documento fiscal relativo à operação ou prestação. Quando a gente vai para o 123.8S, omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Multa equivalente a 30% do valor das entradas omitidas. Queria só abrir as discussões aqui sobre essas duas penalidades, porque, assim, o fiscal autuante, por se tratar de um levantamento quantitativo de estoque, de uma multa detectada por meio de um levantamento quantitativo de estoque, aplicou o 123.8S, não é isso? Omissão de entradas. Me corrijam, por gentileza, se eu... Porque eu realmente não estou aqui em outra tela. Sim, no valor de 30%. E aí, 3S, doutora Helena. E aí eu abro aqui a discussão sobre a aplicação do 3G, que é deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entrada. Também que tem uma multa equivalente a 10%, que é inferior. Né? Eu queria só abrir a discussão sobre... Obrigada aí. Doutor William Falcão, inscrito, com a palavra. A conselheira Helena, o auto de infração, a penalidade sugerida pelo autuante e por julgamento singular é a 3S. A 3S diz omissão de entrada de mercadoria, decorrente de levantamento quantitativo de estoque de mercadoria, que é o caso específico, que é bem específico, é o caso que nós estamos analisando. Multa é 30%. Aí o 3G, de deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entrada, em sua modalidade eletrônica, conforme se fizer a relação, documento fiscal em relação à prestação. Ou seja, a acusação é que a mercadoria foi distribuída pelo estabelecimento sem documento fiscal, não teve documento fiscal. E o 3G é quando ele recebe um documento e não registra o documento na FD dele. São divergentes aí as situações. É isso. Esclarecido, doutora Helena. Doutor PR, inscrito. Tem um ponto aí também, que, se eu não me engano, a doutora relatora Sandra falou que tem a cobrança do ICMS também, né? Então, são produtos com substituição tributária. É isso? Opção de entrada com cobrança do imposto? São produtos de substituição tributária? São produtos normal. Não poderia haver a cobrança do ICMS. Conselheiro, essa empresa ela é cadastrada como atacadista, né? E ele tem um sistema próprio que eles têm que fazer a submissão tributária logo na entrada. Então, aquilo que ele recebe com imposto retido ou recebe com imposto já com a submissão tributária, ele não tem que fazer nada. Tanto é que amanhã que já é feita submissão tributária, não se cobra o imposto dele, né? Ela fez tributados e não tributados, sem submissão tributária. Esse daqui é tributadas. As operações eram tributadas, não veio com retida, e o contribuinte não fez é uma omissão de entradas, né? Então, lógico que você não pode identificar, não tem documento nada, se houve esse pagamento de imposto, se foi sem documento fiscal. Por isso que ela cobra o ICMS, nesse caso aí. Nas informações complementares, senhores, ela destaca, inclusive, a legislação pertinente e o cálculo que foi efetuado por ocasião da entrada, né? A empresa submete-se à sistemática de carga líquida. Se observarem,
as folhas 5 das informações complementares desse respectivo auto menciona o decreto 29.560, o qual instituiu o regime de substituição tributária por carga líquida por entrada de mercadorias de acordo com o PNAE. Ela faz o cálculo demonstrativo. Aqui é mercadoria sujeita à tributação normal. Exatamente. Porque a empresa, por ter o benefício fiscal e com base no decreto já citado, as aquisições, por ocasião da entrada, ela já é exigida, né, e posteriormente a saída sem o destaque do imposto. Processo em discussão, doutor Matheus Viana. Senhor presidente, só um esclarecimento para os colegas. É que as mercadorias, os hortifrutícolas aqui no estado do Ceará, eles estão submetidos ao regime do diferimento, no qual o produtor vende essas mercadorias para os atacadistas, para os supermercados, com o diferimento do ICMS. E a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido pelo fornecedor, ou seja, pelo produtor, pequeno produtor, etc., é atribuída ao adquirente. Então, aí temos duas coisas. Tem o diferimento, daí porque o adquirente, no momento da entrada dessa mercadoria, ele deve emitir a nota fiscal de entrada, porque essas mercadorias, em grande parte, ou às vezes, vêm sem nota fiscal, pequeno produtor e tal. Aí ele, o adquirente, emite a nota fiscal em entrada e recolhe o ICMS, que seria normal. Só que, além disso, ele está submetido ao denominado carga líquida, ou seja, esses produtos hortifrutícolas que ele está adquirindo não serão mais submetidos à tributação por ocasião da saída. Então, são duas obrigações que o contribuinte, adquirente, o autuado tem, de emitir a nota fiscal e recolher o ICMS normal que é resumido, esse ICMS normal é resumido no carga líquida, ou seja, todo o imposto da entrada é pago a partir dos cálculos efetuados com a tributação, com o regime de tributação de carga líquida. Então, daí porque o agente fiscal, ao fazer referência, diz que ele deveria ter emitido nota fiscal em entrada. As informações complementares, o agente fiscal faz referência a isso. É porque tais produtos normalmente são adquiridos dessa forma, com o imposto diferido. E é no momento da entrada que ele é obrigado a efetuar esse recolhimento. São essas só as considerações, senhor presidente. A Procuradoria, como disse anteriormente, reitera o improvimento do recurso com a da sanção. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em instrução, mais algum ponto a ser esclarecido, debatido? Considerando que não temos mais nenhum ponto a ser discutido, eu pergunto à conselheira relatora como vota. Ministro do recurso ordinário para negar-lhe provimento, afastando as nulidades e, no mérito, de acordo com o julgamento de primeira instância e assessoria processual tributária. Senhores, eu pergunto e indago se algum voto em sentido contrário. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, afasta as preliminares suscitadas pela parte e, no mérito, decide pela procedência do feito, negar provimento, né, para conhecer o recurso e confirmar a decisão de primeira instância nos termos do voto da conselheira relatora, com fundamento do julgamento singular e também do parecer da consultoria tributária adotado pelo representante do PGE, doutor Matheus Viana Neto, em manifestação oral. Esta decisão para o último processo aqui da pauta, dando aqui prosseguimento à nossa sessão, eu indago assuntos gerais, se há algum ponto a ser discutido, colocado em assuntos gerais. Não havendo, agradeço a participação de todos nesta sessão, especialmente pela participação, e nada havendo a tratar, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, convocando desde já os membros a participarem da próxima sessão ordinária, que será no dia 11 de agosto do corrente ano, às 11h30.
E aqui eu farei rapidamente a leitura, né, dos processos que estão na pauta de amanhã, 11 de agosto, às 8 horas e 30 minutos, terça-feira, teremos dois processos da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, processo 2695/2018, auto-infração 2018-04988, e o processo 2696, auto de infração 2018-04989. Teremos também a participação, e aqui eu indago, né, se o doutor Felipe participará, então, doutor Saulo, da sessão de amanhã. Doutor Saulo participará, presidente. Ok, obrigado, doutor Felipe. E os dois processos são referentes também à mesma empresa, JP Comércio de Alimentos, processo 2697, auto de infração 2018-04993, e o processo 2698, auto de infração 2018-049, o primeiro 93 e o segundo 96. Então, senhores, com a leitura, né, da pauta de amanhã, encerramos os trabalhos e agradecendo a participação de todos e até amanhã, às 8 horas e 30 minutos. Muito obrigado.